A paz de Deus, a toda querida irmandade. Meu vídeo de hoje, meus irmãos, eu sinto de contar uma obra muito linda. Glória a Deus nas alturas do céu. Uma obra de milagre que Deus operou, meus irmãos. Deus deu a oportunidade de um amigo, uma pessoa que a gente deve muita obrigação. Santo é o Senhor. Criei meus filhos na fazenda dele. Santo é o Senhor. A gente morou muitos anos na fazenda desse moço. Irmandade. De uns anos pra cá, isso já tem uns 4 anos ou mais. Esse senhor, irmãos, foi cometido com enfermidade no joelho. E ele é uma pessoa muito esforçada, muito trabalhador. Ele nasceu de pais que sempre mexem com fazenda, santo é o nome do Senhor. E muito criativo, muito trabalhador. Toda a vida ele gosta de fazenda. Só que ele perdeu aquele entusiasmo de fazenda, santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Ele não estava mais aquela pessoa, com aquele entusiasmo mais. Foi cometido com enfermidade no joelho. E essa coisa foi só fazendo cirurgia. E aquela coisa não estava adiantando nada, santo é o nome do Senhor. Fez uma outra coisa lá, para se colocou uma prótese, aquela coisa também foi rejeitada. E a coisa foi só complicando, santo é o nome do Senhor. E esse rapaz, ele tem família e hoje ele reside na cidade de Montes Claros. É nascido Francisco Sá. E tinha fazenda aqui próximo, que nós cuidou muitos anos, 12 anos nessa fazenda. Levei minhas criancinhas tudo pequeno para lá e cresceu lá nessa fazenda. Santo é o nome do Senhor. Devo muita obrigação. Sou muito hospitaleiro, meus irmãos. Santo é o nome do Senhor. Ele é um advogado, pessoa muito competente. E eu fiquei com muita pena. Já tem muitos anos que nós viemos embora da fazenda, mas ficou assim, como se nós fosse a mesma família. Glória a Deus nas alturas do céu. A amizade é preservado, a consideração, santo é o Senhor. Falei, meus irmãos, eu fiquei com muita dó. Falei, Jesus, eu vou ajudar ele nas orações, para que o Senhor Deus abençoe, meu Deus do céu, que não é fácil. Eu vejo falar que não é brincadeira, que negócio de dor na junta, principalmente no joelho, que a pessoa vai andar ali, vai agravando os nervos e só Jesus na causa. Irmãos, já tinha completado 6 cirurgias. Por último agora, que graças a Deus, acompanhado com as nossas orações, ele fez um tratamento mais elevado. Foi colocado uma prótese. Essa é uma coisa mais valiosa. E Deus abençoou que essa coisa adaptou. E ele está passando bem pela honra e a glória do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Era a dor que esse coitado passava. E o pior que causa um nervoso, pessoa que acostumada de estar dirigindo, que ir para o serviço, mesmo assim, ele presta serviço dentro da cidade, ele ainda ia com dificuldade, com a ajuda de outra pessoa, ainda ia para o serviço. Glória a Deus nas alturas do céu. E Deus abençoou, meus irmãos. Hoje eu tive notícia, assim, a sogra dele me deu notícia dele, que graças a Deus ele está bem com essa outra cirurgia. 7 cirurgias completou. Mas pela honra e a glória do Senhor Jesus, eu estou agradecendo a Deus no meu canal da YouTube, que compensa nós ajudar nossos irmãos. Na oração, meus irmãos, santo é o nome do Senhor. Eu conheço, irmãos, esses anos
conheço uma parte da trajetória desse rapaz. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Teve uma época, meus irmãos, essa aqui, irmãos, eu vou acender aqui essa luz aqui. Teve uma época que esse rapaz, ele é do povão, meus irmãos, pessoas que já foi prefeito, já foi vereador, já foi prefeito umas 2 ou 3 vezes, uma pessoa que muita amizade. Irmãos, teve uma época que ele adoeceu. Assim, tipo uma depressão. E na época ele era prefeito, meus irmãos. E a gente morava lá. Irmãos, a hora que ele ia para a prefeitura para trabalhar, ele sentia assim, quando ele ia subir na escada para entrar na sala do escritório dele, porque ele ia trabalhar, parecia que uma coisa puxava ele para trás, e a vontade era de voltar para trás e não fazer nada. Santo é o Senhor. Isso, irmãos, custou também as minhas orações. Alamassalá é Jesus. Glória a Deus nas alturas do céu, meus irmãos. Irmãos, eu voltando atrás um pouquinho. Essa época, eu já estava aqui, morando aqui na povoado. Só que a consideração ela é a mesma, irmãos. E também nós somos enviados de Deus. Se Deus mandar, nós vai. Se não for, nós fiquemos em paz. Mas um dia, irmãos, e ele só queria ficar sozinho, recantilado dentro de casa, num quarto. O cigarro era um atrás do outro, só fumando. E uma crise do nervo, uma coisa tão esquisita. Santo é o nome do Senhor. Aí, meus irmãos, não faltava medicamento, né, irmãos? Para ansiedade, glória a Deus nas alturas do céu, glória a Jesus, santo é o nome do Senhor. Mas estava faltando buscar a Deus, o Senhor Jesus abençoar em todo sentido. Aí, irmãos, foi um dia, eu preocupada com aquela situação dele, desejo tão bem para ele, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas do céu, como sempre, como para todos. Eu não tenho coração ruim para ninguém, eu não tenho maldade. Eu desejo o bem a todos, até aqueles que não me desejam o bem. Porque muitas das vezes porque não sabem o que pensa. Aí, meus irmãos, o que acontece? Deus me deu a graça. Um dia de manhã, o Senhor me despertou para mim ir lá na fazenda, fazer uma oração naquela fazenda. Já estava começando já a morrer criação também. Não era só a doença dele, não. E ele não vinha. O que estava acontecendo, para ele não ir na fazenda também não. Era para acabar com tudo, com a vida dele, com os bens, para ele não trabalhar. Santo é o nome do Senhor, mas foi uma situação que só Deus é que sabe. Aí, meus irmãos, eu falei, Jesus, nem todo mundo a gente deve estar chamando, assim, eu preciso de uma companhia. Eu preciso de uma pessoa para ir comigo, de companhia, uma pessoa, mulher, para acompanhar e um motorista. Meus meninos, nenhum estava aqui não. Aí eu convidei uma moça que não é crente, uma comerciante aqui da cidade, muita amiga dele, falei, eu sinto de fazer uma visita fulano de tal, lá na fazenda, vocês são muito amigos, vocês desejam o bem para ele. Eu preciso de uma companhia para ir comigo, para mim não ir só eu sozinha, mais um motorista não. Santo é o Senhor. Aí ela falou assim, o seguinte, vamos no nosso carro, no carro dela, eu já sei até quem é que eu vou chamar. Chamou um amigo também de consideração. De crente só ele. E a mulher que cuidava lá, esposa do rapaz que zelava lá,
é da nossa igreja, Santo é o Senhor. Falei, lá, a irmã tá lá, ela me ajuda na comunhão e todo mundo, tudo com fé em Deus, pegado com Deus. E só nós e Deus sabemos e vamos. Glória a Deus nas alturas do céu. Quando nós chegamos lá, meus irmãos, chegou dois irmãos dele para ver como é que estava a situação, já levando o veterinário. E tinha um boi, irmão, de raça, um boi que custou muito dinheiro na época, muito caro. Glória a Deus. Esse aí já estava amarrado para só esperar o veterinário chegar para examinar, ver o que estava acontecendo. Já tinha morrido algum gado, santo é o Senhor. E ali, irmão, nós chegamos na comunhão, pedi a permissão o rapaz que cuidava lá da fazenda e falei com os dois rapazes, os irmãos dele, o que eu fui fazer lá. Todo mundo com muito respeito. Falei, massa lá, Jesus, aonde que um tirou o chapéuzinho, pôs lá e presenciou a oração. Os outros foram lá para baixo para ver, cuidar daquele boi junto com o veterinário, tratar do boi. E o moço que é o gerente da fazenda, tirou o chapéuzinho e acompanhou também nas orações. Mamanaia, cantai ali, Jesus Santo é o Senhor Jesus. E ali, meus irmãos, o que acontece? Quando nós entrou, primeiramente eu fiz uma oração aqui em casa, apresentei a Deus, aquela visita, o Senhor Jesus ir na nossa frente e o Senhor tirar tudo quanto é impedimento e o Senhor nos guardar também, porque a coisa não estava favorável. E ali, irmãos, quando prostamos o joelho na presença de Deus, glória a Jesus, Namanaia Jesus, o Senhor já mostrou o que estava lá. Santo é o nome do Senhor. O espírito do atraso, mulambo, chegava a voar as tiras, sujeira e mulambo. Meu Deus do céu, cabelo parecia uma vassoura, Senhor dos exércitos do céu. Chega a me rupiar, meus irmãos, para contar esse testemunho. Irmãos, o Senhor me mostrou tudo que estava acontecendo. Aleluia. E aí quando, como disse a palavra de Deus, não é por muito falar que seja ouvido, né, irmão? A oração, ela é da forma que Deus concede. Tem coisa que não precisa estender muita coisa. Se tiver alguma coisa, o Senhor já mostra, o Senhor já faz a obra, não precisa muita coisa. Para Deus operar, num piscar de olhos, você vê milagre. Anaia, cantar Jesus. E ali, meus irmãos, nós levantamos da oração, aquela moça com muita delicadeza também presenciou, tadinha, fechou os olhos, fez o pedido dela da forma que Deus concede. E ali quando terminou a oração, o Senhor falou no meu coração, Lamanaia, Jesus, da glória de cada cômodo dessa casa que eu vou fazer uma obra. Ura, lamá, cantar, e ali, Jesus, santo é o nome do Senhor. Eu falei, irmãos, vocês me dão licença que eu vou entrar em cada cômodo dessa casa. Mandado por Deus, sentimento que Deus trouxe no meu coração. Lamanaia, Jesus. Aí eu fui entrando, irmãos. Lá tem 3 quartos dentro da sala e mais um pelo lado de fora. É uma casa toda rodeada de área e uma cozinha também bem ampla, bem grandona, fogão de lenha, fogão de gás, é fazenda mesmo, tem tudo que precisar de fazenda, Santo Senhor. E ali, meus irmãos, eu entrei na comunhão com o céu, o Senhor Jesus guiando na minha frente. E fui pedindo, Jesus, Senhor nosso Pai, entra, Senhor Jesus, Xalamanaia, com a vassoura de fogo aqui dentro, Senhor. E vai queimando, Jesus, vai tirando o que não presta, Senhor, da glória do céu. Apresentei aquele moço, tinha uns 2 ou 3 meses que não pisava na sede aqui da fazenda, não. Nem para trazer uma ração, nada, não tinha ânimo para nada. Glória a Deus nas alturas do céu. E ali, meus irmãos, quando chegou no quarto que ele dormia, ali estava aquela coisa que Deus já me deu a graça de falar aqui antes. Aquele espírito de atraso terrível.
Lamassalaia, Jesus, espírito de preguiça, lamassalaia, de macumbaria, lamarcantaia ali, Jesus. Glória a Deus nas alturas do céu. Algum invissioneiro mandou esse espírito de atraso para ele não fazer nada e as coisas dele acabar com tudo e acabar com os dias de vida dele também. Porque ele ia ficar não autorizado, dependente, encurralado. Lamassalaia, ia cantar e ali, Jesus, santo é o nome do Senhor. E o Senhor Jesus, pela misericórdia, ouviu o nosso clamor. Eu, no nome de Jesus Cristo, expulsei aquele espírito. Lamassalaia, falei, em nome do Senhor Jesus, espírito imundo. Calamanaia, Jesus. Da onde você veio, você volta em nome do Senhor Jesus. E expulsei em nome do Senhor Jesus aquele espírito de maldição que fizeram, de inveja, porque ele é uma pessoa muito capacitada. Glória a Deus nas alturas do céu, para atrasar tudo. Glória a Deus nas alturas do céu. E ali, meus irmãos, aquela coisa desceu o lado do caminho do rio, irmão. Santo é o nome do Senhor. Tinha um rio bem extenso e aquele espírito imundo o Senhor expulsou. Calamassalaia, cantaia, ali, Jesus. Glória a Deus, e Deus me deu a graça, a casa ficou ampla, ficou abençoada, com a unção do céu naquele dia, Lamassalaia, Jesus. E Deus me deu a graça de falar com aquela mulher, que é a nossa irmã na fé, e com aquele moço, que é o marido dela. Eu falei, ó, ele vai chegar, viu? O Senhor me mostrou ele chegando alegre, sorridente, aproximando da casa dele. No outro dia, primeira coisa que eles abrem a porta, olha ele chegando tão feliz, ração pro gado e aquela alegria. Lamassalaia, Jesus, santo é o nome do Senhor. E Alamassalaia, Jesus, santo é o nome do Cordeiro. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos, em novidade de vida. A gente não é nada, mas o Senhor é tudo na nossa vida. Nós somos apenas um instrumento na mão de Deus, e Deus usa de quem Ele quer. Glória a Deus nas alturas do céu. Santo é o nome do Senhor. Meus irmãos, Deus libertou aquele moço, nosso amigo, pessoa hospitaleira, uma pessoa muito boa, que não merece esse tipo de coisa. Mas existe, irmão, existe o bem e existe o mal também. Mas tem Deus no céu para repreender toda a tranqueira do nosso caminho, da minha vida, da vida do servo de Deus, dos nossos amigos. Glória a Deus nas alturas do céu. É assim que Deus faz com nós. Santo é o nome do Senhor. As nossas orações têm muito efeito na presença de Deus. Santo é o nome do Senhor. Por isso nós devemos armazenar na nossa mente, no nosso coração, só o que é bom. Para nossa boca ser uma boca saudável, sadia, que conversar o necessário, o que tem necessidade. Porque na hora da necessidade extrema, prostra seu joelho, clama a Deus. Se for lugar que nem tem como prostrar o joelho, só no pensamento, nosso Deus sabe de tudo, porque tem lugar que não pode. Você clama a Deus só no pensamento, o Senhor Jesus envia o anjo, envia o socorro do céu, confunde o adversário a teu favor, e o nome de Deus é glorificado. Glória a Deus. Deus libertou o prefeito da cidade, que é esse moço, por completo. E o nome de Deus é glorificado. Glória a Deus. A criação só ficou no que já tinha morrido. E Deus abençoou, que daquele dia em diante não morreu mais criação dele. E o nome de Deus é glorificado e continua a ser glorificado. Lamassalaia, Jesus. Essa pessoa é uma pessoa muito querida do povo. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, tinha época que eu me lembro que um dia ele era uma pessoa assim bem, tudo dele tinha que ser rápido, aquela coisa, aquela pessoa bem ansioso. Aí um dia, irmãos, eu falei assim, ó, gente, o que eu posso fazer, eu faço. Mas agora o que eu não posso, eu não, essa aí não é a área minha, mas eu vou conversar com ele. Tinha um vizinho que a única coisa que ele tinha era um carrinho que ele fazia táxi. E foi impedido aquele táxi. A empresa de carro maior impediu. E os clientes dele estavam passando necessidade, irmãos. Aleluia, Jesus.
Estava passando, não tinha o que comer, o menino chorava com fome. Santo é o nome do Senhor, era o pão daquela pessoa, gente. Santo Cordeiro, o que que eu fiz? Ele chegou lá em casa, aleluia, Jesus, tinha chegado da cidade, chegou lá e dá uma volta em casa, tinha um café, ele tomava, e disse, ó, deixa eu te falar uma coisa. Faz alguma coisa pro o vizinho nosso aqui, ó. Passou necessidade, santo é o Senhor. Lá salário, Jesus, você como um advogado, você pode fazer alguma coisa e voltar o pão de cada dia na boca do filhinho dessa pessoa, santo é o nome do Senhor. Oh, meus irmãos, aleluia, Jesus. Ele parava e pensava assim, quietinho, só balançava a cabeça. Pessoa delicada, irmão, santo é o Senhor. Tem o dom da caridade. No instante, a causa foi resolvida daquela pessoa. Santo é o nome do Senhor. Por isso que nós devemos orar, irmãos, para todos. Aleluia, Jesus. Toda a gente na face da terra. Glória a Deus nas alturas do céu. Deus deu a ele esse dom, irmãos. Ele é um advogado muito excelente. Então, meus irmãos, eu estou sentindo muita presença de Deus aqui para contar essa obra. Eu creio que através dessa obra, Deus vai fazer obra na vida de muitos que está com alguma causa para ser resolvida. Santo é o nome do Senhor. Aonde que estiver sua causa para ser resolvida, o Senhor é contigo. Anaia, cantar, Jesus. Deus vai abençoar e vai te entregar a tua vitória. E o nome de Deus vai ser glorificado. Santo é o nome do Senhor. Nas enfermidades, confia no Senhor, que o tempo é de Deus. Glória a Deus nas alturas do céu. É o tempo de cantar, meus irmãos, também. Não é só de chorar, não. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas do céu. Meus irmãos, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Está muito gostoso falar de Deus, muitos livramentos. Glória a Deus nas alturas do céu. Muitas obras lindas, cansadas das mãos do nosso Deus. Santo é o nome do Senhor. Eu rogo de vós as vossas orações, meus irmãos. Eu preciso muito das orações dos irmãos. E vocês todos estão nas minhas orações. Os que pedem oração, os que não pedem, todos os meus seguidores. Está nas mãos de Deus, nas minhas orações. Não tem esse nem aquilo que não precisa de Deus. Nós precisamos de Deus todos os momentos da nossa vida. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Ai de nós, se não fosse Deus na nossa vida. Santo é o nome do Senhor. Nosso Criador do céu, que me gerou no ventre da minha mãe, que te gerou no ventre da tua mãe. E conhece toda a sua trajetória de vida. Santo o nome do Senhor e conhece a minha também. Glória a Deus. Sou grata a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida, por mais um ano de vida que Deus me concede também neste dia, meus irmãos. Hoje, pela misericórdia de Deus, a bondade do Senhor, mais um ano de vida que Deus me concede. Hoje, 15 de janeiro, glória a Deus nas alturas do céu, 2026, Deus me deu a oportunidade, mais uma oportunidade, de estar com vida, com saúde, 68 anos, graças a Deus, pela honra e a glória do Senhor Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo, e que Deus abençoe também todos os aniversariantes deste dia, que muitos anos de vida, felicidade, glória a Deus nas alturas do céu, muito sucesso, muitas harmonias, muita alegria. Santo é o nome do Senhor. E tudo que pôr as mãos, Jesus vai prosperar. Lama Salai. A paz de Deus a todos os meus amigos no canal da YouTube, os meus seguidores. Até o próximo vídeo. Até mais. Aleluia, Jesus.